Olá, professor, professora! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Sérgio Alexandrino e você está no canal Voz e Vez do Professor. Neste canal, o nosso tema principal é educação. Se você faz parte da educação, trabalha na escola ou simplesmente quer saber o que é que acontece na educação, o seu lugar é aqui com a gente. Então faça o seguinte, ó, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, que assim que tiver qualquer novidade na educação, nós faremos um vídeo e traremos aqui para você. Vem fazer parte da nossa família. Vem com a gente! Vem! Bom, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o empoderamento do diretor, tão pregado pelo secretário Renato Feder. Diz empoderar o diretor, dar poder pro diretor, o diretor vai montar o time dele, vai formar... De onde ele tirou essas ideias? Vou passar um vídeo aqui onde ele vai falar para você de onde veio essa ideia, como ele construiu esse caminho, embora errado, embora ao invés de ir no caminho certo, ele tomou um atalho, né? Mas deixa o vídeo falar por si só. Assiste o vídeo dele aí. O grande desafio é o professor se sentir valorizado e apoiado na hora de dar aula. O ambiente é muito desafiador, então a gente tem que ajudar o professor a dar uma boa aula. Olha, eu visitei as redes de Israel, da Finlândia, dos Estados Unidos. Na Finlândia, o que me surpreendeu foi que eles não tinham lá nenhuma solução mágica, né? Eles não tinham lá grandes tecnologias, grandes inovações. Eram professores apaixonados que faziam o seu trabalho bem feito, que iam para a aula dar uma boa aula. Nos Estados Unidos, as melhores escolas que eu visitei, o que me surpreendeu foi a transparência, a relação entre o diretor e o professor. Algumas salas de aula não tinham paredes, e a relação do professor e do diretor é uma relação de muita interação, então ele recebia muito feedback, né? Em Israel, sim, tinha escolas com mais tecnologia, mais plataformas digitais, que também é uma coisa bacana, né? A plataforma a serviço da escola. Então também é bom com uma certa medida, não é algo essencial, mas foram bons exemplos que eu vi em Israel, as plataformas digitais a serviço da educação. Na parte de formação, são duas vertentes. Uma que a secretaria pode fornecer, principalmente atividades de formação, que o professor participe, que a gente chama de oficinas, que é muito mais gostoso aprender fazendo do que aprender escutando alguém falar. O outro pilar é a descentralização da formação. Então a gente quer dar mais autonomia para a escola, para ela poder buscar cursos que atendam à realidade dela. Então uma escola precisa de um tipo de formação, ou ela entende que um professor ou algum grupo de professores precisam de uma questão mais didática do que especificamente daquela disciplina. Então vamos atrás de uma formação que envolva mais a didática. Outros não, precisam de uma formação mais sobre a disciplina. Então os professores de matemática querem uma renovação sobre alguma área da matemática, então vamos buscar essa formação. Outros querem uma formação sobre projetos, então vamos buscar uma formação. Então a secretaria tem que descentralizar suas formações. Minha Secretaria dos Sonhos passa a ter o diretor dos sonhos. Um diretor realmente bom, comprometido e valorizado e sabendo do papel dele de líder, né? Assistindo a aula do professor, junto com o professor, que ele possa olhar no olho de cada professor e falar: professor, eu vou te ajudar a ser um professor melhor. Eu vou estar com você na tua aula, no que você precisar, para essa turma aprender as habilidades que ela precisa aprender. E depois ter um professor também valorizado, um professor que dê uma aula boa, produtiva, que ame dar aula. E aí não adianta ele ter mais conteúdo sobre outras linhas ou gerar mais complexidade. Acho que é uma besteira, né? O que o professor precisa saber é como engajar o aluno. E ele precisa testar, né? Ele precisa testar, cada professor tem o seu método. Então, se é um professor mais conteudista, não adianta falar para ele ser agora construtivista. Ele está há 10, 20 anos assim, é o jeito que ele acredita na educação. Então, ele tem que seguir aquela linha. Só que o que ele tem que buscar? O engajamento dos alunos. Demonstrações práticas de como engajar uma turma a dar uma aula gostosa.
Bom, pessoal, baseado nessa fala dele aí, ele vai dar ao diretor um falso poder de montar o time dele. Só que o problema é que tem gente que acredita. Tem gente que leva isso a sério e a fundo. E aí ele entrou com esse negócio que o diretor tem que olhar nos olhos do professor e blá 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 blá. Bom, a que ponto chega a educação de São Paulo? Eu fiquei sabendo hoje que numa diretoria de ensino, na atribuição, na alocação e realocação da PEI para professor efetivo e estável, a situação voltou ao século XV, ao século XVI. Lembra? Naqueles leilões de escravos e etc. Mais ou menos aquilo, quando a pessoa falou, deu aquela, sabe, aquele retrocesso daquele leilão, olha, esse é bom, esse não sei o que lá eu. Numa diretoria de ensino aí, os diretores munidos da ficha do professor, depois da entrevista, da classificação, foram por um supervisor leiloados. Literalmente. Olha, professor de história, fulano de tal, não sei o que lá eu. Quem quer? Aí o diretor, eu. Quem quer na sua escola? Eu. Aí disputavam os diretores para levar para a escola para formar o time dos sonhos. Pessoal, não é assim. Não é assim. Olha a que ponto chega a Secretaria de Educação. Leiloar professor, quer dizer, leiloar entre aspas, quem quer o fulano na sua escola, para montar o pseudo time. Pessoal, nós temos que acordar com essa conversa mole. Ah, é ingressante, ah, é remanescente, isso é tudo conversa mole, é tudo categoria O, é tudo contratado. Não mudou nada, mudou a letra, aí você pensa que tem algum privilégio, não tem nenhum. Entendeu? Você não pode entrar nessas narrativas, nessas conversas mole, nesse chavequinho mole e se deixar levar. Ouça, analise e se abstenha. E não vá, não, mas e os remanescentes? Você é contratado remanescente. Ah, mas e os ingressantes? Ingressante, você é efetivo, acabou a sua vida de contratado. Entendeu? Não entra nessas conversinhas, nesses títulozinhos. Ai, vai ser reconduzido. Gente, tudo isso é ilusão. Tudo isso é conversa para boi dormir. Fique com seus pés no chão. Não entra nessa balela, nessa conversa mole de agora eu sou remanescente. Não é, você continua sendo contratado. Entendeu? Não saiu a portaria, não sabemos se você vai ter privilégio, se você vai ter preferência, ou se vai ser um listão como todo mundo lá. Então, calma, não se deixe iludir por esses títulos que eles colocam em você, por essa conversinha mole. Entendeu? Sejamos conscientes, vamos ver, vamos ler, vamos pesquisar, vamos pensar, não deixa te dominar. Diretor, não entra nessa. Você é um chefe de uma equipe em qualquer situação. Você não é maestro, você não é tudo empoderado. Não tem, meu querido. Você, independente do seu time, você tem que indicar a direção, auxiliar quem está no caminho certo, amparar e trazer para dentro da equipe aquele um que está saindo do ritmo. Você é o maestro, você vai coordenar todo mundo. Você tem que apoiar o mais fraco e continuar incentivando o mais forte. Não entra nessa conversa, gente. A educação tá virando, olha, se você não compartilhar esse vídeo, vai ficar entre nós, ninguém vai ficar sabendo o que acontece na educação. Nós temos que levar a escola além do muro, nós temos que compartilhar. Não é porque é meu, não é porque é canal, nada. Porque informação que eles passam lá fora não é nada do que acontece aqui dentro. Então, compartilhe o vídeo. Comenta, deixa a sua opinião, dá uma curtida aí, tá bom? Gente, o vídeo de hoje é esse. Um beijão e até o próximo.